Bom dia, boa tarde, boa noite. Valdec Carneiro no programa de estreia do Arte 220. Companheiros e companheiras, a situação é a seguinte. Dos 70 deputados eleitos para a LERJ, mais ou menos 10 são de esquerda e progressista. 5 eleitos pelo PSOL, 3 eleitos pelo PT, 1 eleito pelo PCdoB. Enfim, perdemos, né? Mas como diria o grande Darcy Ribeiro, detestaríamos estar entre aqueles que venceram. E entre a minoria que fará parte da resistência na LERJ, lutando por nós, um deles está aqui com a gente hoje. Professor, deputado estadual, Valdec Carneiro, muito obrigado pela presença e pela confiança. Obrigado pelo convite. Obrigado. Beijo, Matheus. Professor, o senhor foi eleito deputado estadual em um momento muito crítico para a educação pública no Brasil, onde o professor encontra-se cada vez mais criminalizado. Como você pretende fazer a defesa dessa bandeira na atual e sinistra composição de forças da LERJ? Então, primeiro, dizer que é um prazer muito grande participar desse programa de estreia do Arte 220, né, aqui com o Maurício, com o Matheus. Essa iniciativa é importante de ampliar os canais de expressão, né, do campo progressista, do campo popular, e é por isso que vocês fazem alusão ao artigo 220 da Constituição. No momento em que nós vivemos profundas restrições, né, profundos agravos ao texto constitucional, as garantias fundamentais, as liberdades individuais fortemente constrangidas no Brasil, voltamos a viver algo muito próximo, sem exageros, do que chamaríamos de um Estado de exceção, um Estado penal punitivista. Enfim, isso não é diferente da educação, não é diferente da educação, porque realmente o momento atual é um momento de tentativa de banimento do pensamento crítico do ambiente escolar. Para isso é preciso amordaçar a escola e criminalizar o magistério, né? E aí nós temos como eixo desse projeto aqueles e aquelas que defendem o projeto intitulado Escola Sem Partido, né? Que nós poderíamos chamar aqui de escola com censura, ou de escola de um só partido. Escola sem seu partido. Pois é, exatamente. Escola ultraliberal, né? Quase uma cruzada cristã. Ou escola obscurantista, enfim. Vemos também o debate em torno da chamada ideologia de gênero, não é? Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto. Digamos, estes não são, ao meu ver, os eixos principais do programa do campo reacionário e neofascista que ganhou as eleições de 2018. Não é? Esses temas da escola sem partido, da ideologia de gênero, são temas que mobilizam muito o nosso campo na resistência e na luta, é o que nós temos que fazer, mas enquanto isso, eles vão estruturando aquilo que é efetivamente a grande agenda deles para a educação, que é a cobrança de mensalidade nas universidades, que é os vouchers financiados pelo fundo público para custear mensalidades em escolas particulares, a implantação da educação à distância desde o ensino fundamental para fazer a alegria dos grupos econômicos que cada vez mais avançam no mercado da educação à distância no Brasil. Então, assim, é bom a gente também perceber, senão a gente vai achar que a pauta deles é só a pauta dos costumes reacionários. É isso também. Isso nos mobiliza muito, que é muito importante entender. Assim, o Brasil está de novo voltando à condição de um país situado na longínqua periferia do capitalismo, né? E a sua economia volta a ser cada vez mais uma economia completamente organizada e orientada para atender os interesses do grande capital nacional e transnacional. Então, isso não é diferente da educação. Esse é o elemento que deu, digamos assim, substância central ao golpe de Estado de 2016 e segue dando substância central, né, ao governo eleito neofascista nas eleições de 2018. Já que vocês puxaram com o Darcy, sim, muito bem puxado. Não foi à toa. Muito bem puxado, assim. Além do Darcy claramente afirmar, como você disse aqui muito bem, que embora tenha sofrido várias derrotas ou tido vários fracassos ao longo de sua trajetória, ele jamais desejaria estar ao lado daqueles que o derrotaram. É verdade, é uma frase muito importante para a nossa reflexão cotidiana. Mas o Darcy também falava que no caso do Brasil e no caso da educação, que a crise da educação não é uma crise, é um projeto das elites. Nós temos das elites mais reacionárias e mais egoístas e mais antinacionais, talvez, de que se tenha notícia no mundo contemporâneo. Valdec,
Você é professor da UF. Isso. Nós somos alunos da UERJ. E com certeza a gente compartilha de um mesmo temor, que é o destino da universidade pública. Como seguir lutando? Por quê? Qual a importância de seguir lutando pela universidade pública? E qual é a perspectiva? Quais são os cenários? Qual é o cenário para os próximos 4 anos? Primeira coisa a dizer aqui é o UERJ resiste. O UERJ resiste ao lado da nosso ENF, ao lado da nosso ESO, da FAETEC, da Fundação CCIERJ, enfim, da FAPERJ. O UERJ resistir, né? Resistir, já é uma condição de resistência por si só. A UF e a UERJ, entre as outras universidades públicas brasileiras, de fato vivem, como vocês assinalam, um momento muito grave, porque assim, o projeto de transformar o Brasil num país, digamos, colonial moderno, né? De novo, né? É um neocolonialismo que está em curso no Brasil, uma submissão completa, né, aos ditames, aos interesses, à lógica do grande capital nacional e transnacional, impõe, por parte daqueles que engendram esse projeto, impõe uma ofensiva às instituições, aos coletivos, aos cidadãos e cidadãs que podem construir, né, a resistência, inclusive no campo do pensamento, não é? Por isso que as instituições de educação, cultura, ciência e pensamento, como eu costumo falar, são as mais atingidas diretamente por políticas que tentam desmontá-las, tentam matá-las de inanição, tentam desmoralizá-las publicamente, tentam dizer que são injustas, que ali só estuda aluno rico nas públicas. Assim, não tem nenhuma sustentação empírica. Mas tudo isso é para criar um cenário e uma narrativa em que a sociedade comece a assimilar e a introjetar essa mensagem. Para que esse gasto com as universidades? Para que tanto investimento em universidades públicas? Enfim, então, por outro lado, né, se a gente pensar que nos tempos em que vivemos, na chamada quarta revolução tecnológica, né, nenhum país que pretenda se inserir com altivez, com soberania na cena internacional, conseguirá fazê-lo sem investimentos duradouros e robustos em ciência, em pesquisa, em inovação, em formação de quadros, enfim. Então isso, portanto, pressupõe uma força, um apoio, um sustento ao parque científico de modo geral. Ora, é tudo o que desacontece no Brasil contemporâneo. Mas, enfim, é uma luta que já começou e que, a meu ver, vai se intensificar. Temos que estar vigilantes, combatentes e na resistência, enfim, crítica, na resistência permanente, que é o que nos cabe nesse momento. Valdec, continuando no tema educação, agora focando mais nas universidades estaduais, né, do Rio de Janeiro. Em 2017, a ALERJ aprovou o projeto de emenda constitucional do 10º. Isso. Você esteve presente na luta. Diretamente, Então a gente gostaria que você nos explicasse a importância dessa conquista do 10º. Então, há muito tempo que se debatia, porque as universidades, aqui nós estamos assim, fazendo referência, o programa faz referência direta ao artigo 220 da Constituição Federal. Essa pergunta nos remete ao artigo 207 da Constituição Federal, que é o artigo que disciplina e dispõe sobre a autonomia didático, científico, pedagógica e de gestão das universidades. Então, o princípio constitucional da autonomia universitária é muito importante para que as universidades possam ter liberdade de pensamento e possam ter liberdade de organizar as suas áreas do conhecimento, os cursos em diferentes níveis que ela oferece. O que são os duodécimos? O orçamento que a universidade ao qual a universidade já faz jus, votado na lei orçamentária anualmente, né, tá lá, a UERJ dispõe de X milhões de reais. Ok. Então, esse orçamento seria repassado através de duodécimo, que são parcelas mensais correspondentes a 1/12, o ano tem 12 meses, a 1/12 daquele orçamento. Então, assim, para que a universidade pudesse receber regularmente repassos e pudesse, portanto, se planejar do ponto de vista da definição das prioridades de despesas, como negociar os seus processos de pagamento com fornecedores, com prestadores de serviço, enfim, coisa e tal. Esse foi o propósito, esse foi o mote. E de maneira responsável do ponto de vista fiscal, ainda fizemos aprovamos um dispositivo que é o seguinte: não fazer isso de uma hora para outra, fazer gradualmente. Então, em 2018,
o Tesouro Estadual repassaria os duodécimos, 25% em duodécimos do orçamento total. Em 2019, repassará 50%, até chegar à integralidade dos repasses duodecimais no orçamento de 2020. Essa é a ideia. Onde a comunidade universitária ganha com isso? Ganha na medida em que vai poder contar com repasses regulares, mensais, e não passar 5, 6, 7 meses sem ver repasse algum. Isso condena praticamente à morte, ou então fere de maneira muito profunda o funcionamento das universidades, como aconteceu no Rio de Janeiro, em que profissionais da UERJ ficaram sem salários, estudantes ficaram sem aulas, pesquisas foram interrompidas, projetos extensionistas tiveram que ser interrompidos, enfim, então, ou seja, comprometendo o funcionamento de todas as instituições, todas as atividades da universidade. E tem mais, as universidades estaduais, a UERJ em particular, mas também a UENF, também a UESO, só atravessaram essa crise que não acabou, eu diria que o epicentro da crise talvez tenha sido superado, mas só ultrapassou, só fez essa travessia do deserto por causa da resistência da comunidade universitária. Vamos falar agora de uma outra pauta defendida pelo senhor ao longo de toda a sua vida pública, que são os projetos de economia solidária, O que tem estreita relação com solidariedade, democracia, justiça. Fala pra gente sobre a relevância da economia solidária. Então, falar da economia popular solidária, acho que impõe, pelo menos no Brasil, impõe de saída fazer referência ao professor Paul Singer, esse austríaco que se radicou no Brasil, se tornou professor na área da economia e formulou os principais conceitos, estruturou teoricamente e também enquanto política pública o campo da economia solidária. Paul Singer foi o fundador e o único gestor durante 13 anos da Secretaria Nacional de Economia Solidária, SENAS, que foi criada pelo governo do presidente Lula e que foi, extinta sem surpresa, assim que o golpe colocou no poder o presidente ilegítimo Michel Temer. O que estamos falando aqui? Economia popular solidária, ela pauta, digamos assim, para a sociedade como um todo, a ideia de que uma outra economia é possível. Sim. De que outras relações materiais de produção são possíveis, São possíveis e em contraponto, em diferenciação muito profunda em relação ao que nós assistimos comumente nas relações econômicas convencionais, sob o modo de produção capitalista, muito marcadas pela competitividade, muito marcadas pelo foco exacerbado no lucro e na rentabilidade dos empreendimentos, muito pouco preocupada com a sustentabilidade ambiental. Muito pouco coletiva também. Muito pouco coletiva, muito pouco viabilizadora da emancipação do trabalhador, ao contrário, ele se aliena mais no trabalho do que se emancipa através dele. Assassina a solidariedade. Exatamente, ao contrário, é a competitividade no seu mais alto grau. Então a economia popular solidária trabalha com princípios que são de outra ordem. Em vez da competitividade, o cooperativismo e o associativismo. Em vez da alienação no trabalho, a emancipação pelo trabalho. São empreendimentos autogestionários, são os trabalhadores se desenvolvendo e autonomamente se fortalecendo como condutores da sua própria atividade econômica, ao invés do foco na rentabilidade, a prática do preço justo, do comércio justo. E eu, inclusive, defendo que a economia solidária tem que parar de ser vista como um conjunto de feirinhas, e usa aqui o diminutivo de propósito. As feiras são importantes. Aliás, um dos principais desafios da economia solidária hoje é justamente os canais de divulgação e de comercialização dos produtos oriundos da cadeia da economia solidária. É muito importante ter as feiras, ter centros comerciais, centros de referência de economia solidária, tudo isso é muito importante. Só que a economia solidária é muito mais do que isso, Ela é um eixo potente, ou pode ser um eixo potente do nosso projeto estratégico de desenvolvimento, pelas características que eu já apresentei aqui, e também pela sua possibilidade de estar presente de forma intersetorial nos governos. Valdec, educação pública, economia solidária e todos os seus projetos, hoje, mais do que nunca, transformaram-se em pauta de resistência. Como resistir nos próximos 4 anos na Câmara, na universidade,
na sociedade, indo além das passeatas e dos cartazes? Eu acho que são 2 eixos estruturantes. A gente recuperar, restaurar o Estado de Direito, não é? Recuperar a perspectiva de um país soberano, não é? E aí ter condições de enfrentar os grandes problemas nacionais. E eu acho que, remando contra essa maré montante, que diz o contrário, mas eu insisto dizendo, a corrupção não é o principal problema do Brasil. Embora deva ser enfrentado com maior rigor, e assim, quem comprovadamente cometeu ato ilícito, eu não tenho nenhuma pena, nenhuma comiseração. Pague a sua pena, cumpra a sua pena, purgue a sua pena na forma da lei. Agora, o maior problema do Brasil é a desigualdade. Segue sendo a desigualdade. Isso também, assim, o foco na corrupção, né? As grandes mídias com telejornais falando 40 minutos em 50 de corrupção, enfim, ajudam também a lançar uma cortina de fumaça sobre o que o IBGE acabou de falar. Acabou de falar, tem pouco tempo. Aumentou muito a pobreza no Brasil. E para isso em não 2 tem 5 anos. minutos, João. Não tem nem 5 minutos. Aumentou muito aqueles e aquelas que desceram, estão abaixo de novo da faixa da linha da pobreza, estão na pobreza extrema, estão em situação miserável. Criança na miséria, faltando de escola, com problema de nutrição. Aumentou a mortalidade infantil. Tudo isso. Esse é o maior problema do Brasil, segue sendo. E que piorou. Vinha sendo enfrentado, né? Não completamente, não perfeitamente, mas vinha sendo enfrentado decisivamente com uma política pública central, né? Desigualdades sociais, regionais, raciais, de gênero, enfim. Então, desigualdade nas suas diferentes formas de manifestação. E agora isso parece não ter tanta importância assim. Voltamos à lógica do desemprego estruturante, que é pedra de toque do neoliberalismo, desemprego estruturante, ou seja, na estrutura da sociedade capitalista haverá mesmo alguns sobrantes, faz parte do projeto, alguns sobrarão, né? É o chamado desemprego estrutural, ou seja, desemprego que faz parte da estruturação da sociedade. Teremos que conviver, segundo eles dizem, teremos que conviver e não há o que fazer, teremos que conviver com uma leva enfim, grande de pessoas que não terão o que comer, não terão onde morar, crianças que não estudarão, pessoas que morrerão por não terem insumos fundamentais para se manter vivos. Enfim, isso será visto como fazendo parte do sistema, da lógica do sistema. Não. É possível ser diferente. Inclusive nós, não é, durante algum tempo, começamos a experimentar o que era ser diferente. O Brasil saiu do mapa da fome, para o qual já voltou. Porque assim, o que se leva anos ou décadas para construir, se destrói em meses, né? Como nós vimos no Brasil. Então, eu acho que a gente tem, em relação à restauração do Estado de Direito, a retomada de um projeto de país soberano, autodeterminado, enfim, senhor do seu destino, e com isso ter capacidade, reunir capacidade de enfrentar a desigualdade de maneira central, como problema central do Brasil, e aí se manifesta nas várias áreas, entre elas a educação, mas não só. É como disse o marqueteiro do Temer, né? O Brasil voltou 20 anos em 2, né? Impressionante. Nunca houve um marketing tão preciso, tão adequado. Talvez ele tenha sido até econômico no seu cálculo. Vamos agora, pra gente finalizar, vamos fazer um bate-bola? Vamos, beleza. Bate-bola tradicional, tipo de frente com o Gabi. Tá. Cara a cara com o Lene. A gente já tá... É o programa de estreia, mas se esse quadro fizer sucesso, a gente vai formar de cara a cara com o Lene, né? Frente com o Lene, cara a cara. Estamos pensando aí. Tá bem, cara a cara com o Valdec, quem sabe, né? Não sei. A gente vai falar uma palavra, você responde com uma palavra ou com uma ideia. Tá bom? Tá pronto? Eu tô pronto. Posse? Política. Igualdade. Democracia. Fundamental. Esquerda. Precisa avançar. Rio de Janeiro. Vai se reconstruir. Witzel. A ver. Povo brasileiro. Um grande povo, um povo criativo, maravilhoso. Lula. O maior líder popular da história do Brasil. Valdec, valeu, né? Valeu demais. Ficou bom. Ficou bom, né? Vamos continuar esse papo aí. Obrigado. Mais uma vez, valeu. Muito obrigado pela presença e pela confiança. Foi um prazer. Até a próxima, gente. Valeu.